Está no ar mais um Pode Construir, o podcast da construção civil. E quando se fala em construção, a gente sabe, né, que precisa ter uma base forte. Por isso a gente agradece o patrocínio da Bacefé, aço forte, aço para sua construção. E o Pode Construir de hoje, ele traz um convidado muito especial. Então, quando a gente fala em poder construir e viabilizar uma construção, nada melhor do que começar com um arquiteto, né? E eu estou hoje aqui o convidado, o Marcelo Navarro. Marcelo, arquiteto, já há quanto tempo, Marcelo? Pô, primeiramente, Ed, gratidão aí pelo convite, tá participando aí. Claro que sempre bem-vindo, né, Marcelo. desse momento de vocês aí, super especial, um ciclo muito legal. Começando, né? A gente está começando aí com conteúdo para construção. Parabéns pela atitude aí, né, e por estar expandindo e trazendo mais clareza aí para muito pessoal que não tem informação, né? A informação e a experiência de obra, né? De vivenciar a construção civil. Porque é um podcast que não é só para quem trabalha com obra, né? Então a ideia é também pegar o consumidor, o cliente, Exato. Aquele que quer construir, aquele que nunca ouviu falar de construção de um jeito mais profissional, né? Com Vamos certeza. dizer assim. Mas pegando um pouco da sua pergunta, eu já estou há 17 anos de formação, mas já desde 2000 atuando na área aí. Em você projetos. Você virou um milênio e começou a atuar já com projetos. Então. Graças a Deus, isso. Pô, mas você tem rosto de garoto. Já tá quase 22 anos. É que hoje eu tentei dar uma enganadinha. Não passei maquiagem, mas... Não, fiz a barba, daí... Não, aqui a gente mostra enganar da forma mais real possível. Não, mas já passei os 40 aí, já. Já tá 4 Já tô com meus cabelinhos brancos também. Então, 20 só de projeto? Tá vendo só? É bastante. Então, uma experiência bastante grande. Passa muito rápido. E você, arquiteto, assim, de cabo a rabo, design de interiores, faz o projeto da construção, de tudo? Então, hoje meu escritório atende desde da concepção do projeto e do desenvolvimento do projeto de interiores, né? Ainda eu não estou à frente das obras, administrando, gerenciando, e nem é muito a minha pretensão, porque eu amo o que eu faço, que é projetar, né? Fazer arquitetura. E quando você abre muito leque, dando até acompanhamento, gerenciamento de obras, se envolvendo muito com a obra, isso requer muito tempo. Então você tem que ter um corpo, uma boa estrutura, para também não se perder, porque senão você acaba não fazendo nenhuma coisa, nem outra coisa com excelência. Nada, né? Não foca com em excelência, nada. Quer abraçar o mundo. Não foca em nada. Isso, e não faz bem feito aquilo que... Mas quando você começou lá atrás, assim, você começou por quê? Por que você escolheu a arquitetura? Cara, assim, deixa eu te contar um pouco, eu compartilho isso com os meus clientes, inclusive. A arquitetura está em mim, assim, enraizada desde a infância. Tinha alguém na sua família que já estava Então, cara, isso que é fantástico. Não tinha ninguém, cara. Ninguém, mas isso aqui é ninguém na minha família. Quando você falou pro seu pai assim, sua mãe falou assim, você é arquiteto, que é isso? É porque eu curtia desenhar, cara. Desenho mesmo? Desenho? Desde 6 anos, 7 anos eu desenhava. E eu falava que eu ia ser arquiteto, cara. Porque eu acho que talvez uma das conversas com a minha mãe, de eu desenhar casa, alguma coisa, ela falava, quem desenha casa é arquiteto. Eu nunca troquei essa ideia com a minha mãe, nem sei se ela lembra disso. Mas... Desde a infância, dos 6, 7 anos, eu falava que eu queria ser arquiteto. Caramba, já estava previsto por você. Então, isso está em mim. Então, assim, eu sempre compartilho isso com as pessoas que, cara, eu me sinto abençoado porque eu faço aquilo que eu amo. São difíceis os profissionais que já desde criança já tem mais ou menos a visão do que vai ser, com o que vai trabalhar, né? O talento ali. E eu falo para muitas pessoas que o talento realmente se manifesta na infância, né? Exatamente. Com aquilo que os amiguinhos chegam para a gente e falam assim, vai fazer isso aqui, passa pro Marcelo que ele faz, né? Mas só que a gente sabe, né? Nossa vida não é um conto de fadas, né? Então, até a gente chegar no nosso... Nada bem fácil, né? Até a gente chegar na realização do nosso sonho, há um trajeto bem... Bom, mas você percorreu todo esse trajeto? Você se formou aqui em Sorocaba mesmo? Eu me formei em Itu, né? Mas, assim, eu tenho muita história antes. Eu fiz... Eu dou risada, porque eu fui até químico antes de ser arquiteto, cara. Químico? Químico, cara. Você queria fazer o quê? Você queria explodir as obras? Eu fiz até química, cara. Trabalhei até em laboratório e tudo mais. É pela necessidade, na verdade. Pra pagar a conta mesmo, Pra pagar a conta. Porque, assim, na adolescência eu já
Aí na hora do almoço ali você ficava fazendo uns desenhos. Cara, ali, puxando... até hoje, o meu chefe da empresa, hoje eu o tenho como um pai, né? E a gente é muito próximo, e a gente fala isso até hoje, que não só com ele, com meus amigos, que também faziam parte da empresa, que nos meus horários de almoço, eu abria o computador no Paint e ficava desenhando casa, cara. Ah, eu imaginei. Olha que loucura. Você estava numa área que não era sua, só para pagar a conta. É, né? exatamente, Então você tinha que exatamente. pegar ali os horários disponíveis ali para desenhar e desenhar, né? Não Exatamente. largar o sonho, né? Isso. Aí houve a oportunidade de eu fazer aquilo que eu amo, de entrar na faculdade. Daí... Você já pulou da química já para arquitetura? É engraçado, né? Foi Falar só um da passo química. só? Você ainda teve alguma outra coisa que você fez? Tipo, Não, eu office fiz. boy. Cara, eu até brinco. Hoje não existe mais, Eu né? até o brinco com as office boy. pessoas, né? Eu falo assim que eu fazia biscate. O pessoal fala assim, Biscate. fazer biscate, né? Pra quem não sabe, né? Cara, eu era sacoleiro. Sacoleiro. Puta, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso da minha vida. Que assim. legal. Pra pagar minha faculdade, eu ia pra São Paulo com 3 malas nas costas, voltava pra pagar minha faculdade. Pra me formar, assim, atingir o que... Sacrifício, né? Então, é por isso que eu falo, né? Assim, todo mundo que tem seu sonho tem que ir atrás, cara. Assim, só depende de nós, né? Tem muita gente que terceiriza e fala, se Deus quiser, não é... Deus quer o bem de todo mundo. E tem gente que abandona, né, o sonho. Tem gente que abandona isso. Abandona. E aí trajeto. acaba depois tendo uma vida de frustração. E a gente entende muitas vezes porque o mundo está cheio de deprimidos, né? Exatamente. Porque acho que isso é o principal, porque trabalho é onde você passa 70% da vida. Né? Ali, né? Fazendo, Assusta, executando. Né? Então, assim, você verdade. passa 70% da sua vida fazendo algo que você não gosta. Nossa, loucura. Deprime, né, cara? Você fala 70, eu tô no meu. Eu tô no meu planejamento de chegar no 70, porque às vezes é 90%. E fala pra mim, como é que foi o seu primeiro projeto, assim, profissional? Você trabalhou no escritório antes de alguém? Eu trabalhei em alguns escritórios de construtora, né? E assim, até pegando... só para concluir a linha de raciocínio que eu estava contando para você, além de eu entrar na faculdade, eu tive também, assim, o meu primeiro mês de faculdade, eu sofri um acidente seríssimo. Acidente? Acidente automobilístico voltando da faculdade. E daí me tirou... eu fiquei ausente um semestre. Era o primeiro semestre. E a galera... grave, então. Foi gravíssimo. Infelizmente, perdi um amigo, tinha 4 pessoas no carro, né? Todos companheiros de faculdade? Não de sala, mas de faculdade, sim. Faculdade, isso. Né? E daí eu voltei pra faculdade depois de cadeira de rodas, cara. Nossa. Eu tive... Na Castelinho? Nesse acidente eu tive politraumatismo craniano, fiquei 3 dias em coma, fiquei 43 dias na Unimed. Então tem uma... Entendeu? Quando eu falei, né, que tem um trajeto árduo aí... são os percalços, né? Então, que eu poderia ter abandonado, né, o meu sonho. Pô, primeiro mês eu sofri um acidente, cara. No comecinho, então, da faculdade. Vou abandonar, não, que nada. Voltei, voltou ainda com mais disposição ainda para poder concluir. Isso. E daí, como é que eu me difundi, né, no mercado? Enxergando todo o cenário, não era essa loucura que hoje está, né? Que hoje o mercado está bem competitivo. Porque até então na região não haviam faculdades, A profissão de arquitetura, ela realmente é algo até meio novo, né? Porque as pessoas até hoje não contratam arquitetos para fazer as suas casas, na grande maioria. Não, mas você sabe que... Vem mudando. Não, isso já mudou há algum tempo. Mas não tanto tempo assim, né? Então, você falar com engenharia é uma coisa diferente. Então, você tem engenheiro já há muitos, muitos anos, era uma profissão já reconhecida como o advogado e tal. Mas o arquiteto já é uma coisa mais artística, assim, não? As coisas começaram a mudar em meados de 2000, né? Que Sim, foi pra cá, né? Quando eu me formei, foi mais ou menos 2005. Então, relativamente mas ainda novo. Isso. Lá por 2010, que daí deu aquela estourada mesmo. Porque as pessoas não descobriram ainda que fazer um projeto, às vezes, é mais importante do que a própria construção em si. Muito importante. Muito importante. É a alma de tudo, né? Você tem que ter um planejamento. Quem faz uma obra hoje sem um arquiteto? Não é verdade? Tem muita gente ainda? Parece até ironia, né? Parece até piada, mas tem muita gente que ainda
faz essa economia, acho que é economia, aquela economia boba, Burra, né? né? Como chama? né? Economia boa, porque Pra não às vezes ser tão... gasta muito dinheiro. Cara, você ter um planejamento de toda a sua obra, não só na concepção, né? Do projeto. Aliás, essa palavra planejamento, ela é muito importante na construção civil e muita gente, muitos construtores por aí, muita empresa grande até, deixa de lado, né? Nosso eu foco acredito aqui a que gente está falando da construção civil, eu- mas o planejamento ele está inserido em tudo em na nossa em vida, tudo, né? em tudo. Não é Mas a verdade? construção é algo que quando você fala É assim, primordial. você precisa de um pedreiro, tal, às vezes um mestre de obra, às vezes, né? Às vezes o próprio proprietário que conduz a obra ali, mas ele não planeja, né? Não planeja. E assim, falando de uma construção em si, vamos falar de uma residência, né? Eu tenho experiência com empreendimentos, enfim. Mas vamos falar de uma residência. Não envolve só um profissional, não sou só eu, arquiteto, envolvido nessa concepção e nessa construção. Atrás disso, vem mais pelo menos uns 3 profissionais junto de engenharia. Então, assim, é muito sério, assim, a partir do momento que você decide edificar um sonho, que é uma residência ou uma empresa, então não envolve só um profissional na realização disso, na construção. Então, por trás disso, é por isso do planejamento. Então, uma responsabilidade, né? Você está ali construindo o sonho de uma e pessoa. todos têm suas responsabilidades. E é um investimento, às vezes, de uma vida, né? Porque Isso. o imóvel talvez seja o investimento principal de qualquer um de nós. O cara ter uma casa, né? Ou principalmente construir uma casa, né? Isso. Porque às vezes você compra uma casa que já está pronta, você não tem tanto essa participação, né? Esse envolvimento com esses profissionais, né? Exato. Agora, na hora de construir ali, é o seu sonho literalmente como você sempre quis, né? Sempre desejou. Então, como eu queria a cozinha, o dormitório. É por isso que eu me sinto honrado, assim, né? sabe? Então, é uma assim, profissão que eu considero um dos realizadores de sonhos, né? É muito legal. Que cara. a pessoa já começa a vivenciar a experiência da casa antes mesmo dela estar construída, né? Ela visualiza o sonho. Nós arquitetos, quando a gente faz o processo de briefing com os clientes, os clientes começam a nos passar o sonho deles, então a gente já começa a enxergar, a consolidar, a montar a casa na nossa cabeça. O arquiteto tem que fazer psicologia também? Como que é? É outra coisa que eu falo com os clientes, né? Nesse processo da entrevista com o cliente, a gente tem que ser um meio psicólogo. Porque você a gente acaba tendo que tirar, né? A gente acaba entrando na família. Preferências. E criando um laço. Gosto, eu falo para os clientes que o início de um projeto é o início de um relacionamento, é igual ao namoro. Sim. Que vai perdurar. Eu faço questão que perdure e vire uma amizade. E como eu tenho muitos clientes meus, são meus amigos, assim, hoje. E que às vezes também não ficam só numa obra, né? Numa não construção. Fica só numa obra. Construir mais coisas. Não às fica vezes só numa empresa, obra. E uma obra... Uma mudança. E uma obra, casa dos filhos. Isso. E uma obra, pelo menos, desde que você parte do início até o fim dela, é de 1 ano e meio a 2 anos. Então você vai ter um relacionamento. Né? Então você vai ter um relacionamento com o profissional nisso. E por isso que eu falo que é muito importante. Até as pessoas que vêm conhecer meu trabalho, fazer uma cotação comigo, eu deixo muito frisado para eles que acho que, em primeiro lugar, não é nem o valor, né, financeiro do trabalho em si, mas sim a empatia que você tem com o profissional. Porque vai perdurar. Sim, sim. E não tem coisa pior do que você iniciar um sonho e, de repente, você vê que você contratou uma pessoa errada. Sabe? Você como um casamento mesmo. Você tem uma frustração logo no início, entendeu? Então, acho que, assim, se eu posso passar alguma coisa, né, para a galera que vai nos ouvir aí, nos assistir, que quando tiver essa oportunidade de se relacionar com um profissional da área, cara, tenha essa empatia e esse alinhamento aí, que tudo vai fluir perfeitamente. O arquiteto, ele tem estilo, né? Tem arquiteto que tem um estilo, Isso. Tem arquiteto que já faz uma coisa mais técnica, tem outros que são mais ligados para a arte, vai de acordo também com o que o cliente pede, né? Sim. Como que você considera um estilo seu, alguma característica sua de trabalho como arquiteto? Você fala na minha preferência hoje, assim, eu sou muito defensor do minimalismo, né? Do menos é mais. Menos é mais. Isso. Né? Só que é bem complicado, porque quando você se dispõe e propõe a realizar o sonho dos seus clientes, eu costumo falar para o cliente que, cara, a casa é para vocês.
né? A casa é para o cliente. Uma cara do Navarro vai ter um risco meu, alguma coisa assim. Mas quem tem que estar Quem vai feliz viver ali, é né? quem quer, cara. Quem tá, você, a sua é família. quem tá me concedendo, né? Essa oportunidade aí de estar participando nesse momento da vida da família. Então, assim, se deixar por mim, vai ser uma linha mais contemporânea, uma arquitetura mais Minimalista. conceitual, isso. Mas Tem sempre gente que entrega, né? mas Tipo igual o cabeleireiro. Chega aí, ó. faz Faz aí, né? faz Dá o aí. seu tom. Opa, peraí, né? Então. Tem isso também na obra, na arquitetura? Tem, cara. Tem, Ed. Faz tem. aí, confia em você. Eu confio em você. Confia em você. A responsabilidade aumenta. Mas né? até é ruim, assim, um pouco, porque a gente sempre perde um norte, né? Assim, mas Sim, as suas por isso preferências, o isso seu que é gosto, importante. como você vai usar, Exato. como é a sua característica de vida, né? Até por Tem isso- cachorro, né? Não, tem... e por isso é importante a parte da psicologia aí, da por isso que eu entrevista, perguntei, porque eu acho o o trabalho briefing, do né? arquiteto fantástico, porque vocês realmente... Por que chamam Deus, né? De arquiteto, né? Exatamente, porque é uma criação, o poder de uma criação focada na vida, porque é onde a pessoa vai viver. Exato. A gente falou de trabalho e a moradia, né? São as duas principais características aí de uma vida. Ainda mais hoje em dia, né? Depois dessa loucura que a gente viveu aí. Então, eu acho que muita coisa mudou aí, né? E o quanto mais importante ainda se tornou a nossa morada, né? Então, porque... acho que a humanidade prestou atenção naquilo que estava como costume, né? Que às estava vezes, passando como desapercebido. a gente comentou, né? Passava mais de 70% fora de casa, né? E aí agora, durante a pandemia, começou a vivenciar o contrário, né? Então, muito mais tempo dentro de casa do que fora. E aí você vê, né? Porque esse sofá aqui não tá muito confortável, pô, essa parede aqui ficou estranha. Mas teve muita gente, reforma. né? Assim, quando estourou a pandemia, eu já previ que nossa área ia acontecer um outro movimento. Ia ter uma revoluçãozinha. Até pelo lado bom, né? Por mais que a gente pegue o lado ruim de falar de uma pandemia, mas já sabia que ia refletir positivamente na nossa área. Porque o pessoal ia começar a enxergar coisas a se melhorar dentro de uma residência, ia começar a dar mais valor para ela. E isso foi imediato. Você, de repente, ter que passar mais tempo do seu tempo dentro da sua residência e começar a observar que tem coisas Você hoje erradas. Tá tocando quantos projetos? Cara, hoje acho que eu devo ter uns 20 projetos em andamento, assim. Nossa. Em andamento. Tem já em construção? Você tá Não, em construção. Não, isso em construção. E daí em projetos tá mais ou menos uns 10 projetos assim em andamento. Ah, legal. A gente, né, aproveito aqui para, né, pedir para você se a gente pode, né, visitar lá o teu escritório, se a gente pode ver alguns projetos desses na prática, como é que está funcionando. O maior prazer, e vou cobrar, hein? Não, vou cobrar, com certeza, para ver como é que você trabalha. A gente vai conversar com outros arquitetos também. Isso. Né, mas é para que, inclusive, o próprio telespectador aí, o nosso ouvinte, legal. ele possa acompanhar e, assim, se interessar mesmo, ver como é que você trabalha, como é que os arquitetos fazem. E mostrar na prática. Porque aqui é um bate-papo, conversa, ver realmente quem é o Marcelo Navarro. Bacana. Né? Mas assim, vamos ver como é que ele trabalha. Então vamos ver os desenhos, vamos ver ali uns projetos, a gente colocar também. Se tiver oportunidade, a gente também já publica aqui, você já me manda. Com certeza. A gente coloca nesse episódio durante a nossa conversa. Maneiro. Para ir mostrando realmente para as pessoas o quanto é importante, né, a contratação de um arquiteto. Por que é importante, né? Isso. Eu acredito que a profissão de arquitetura ela só tende a crescer daqui para frente, né? Então acho que é o começo de tudo. Então a gente vai tratar aqui no podcast de tudo que envolve a construção civil, né? Então como a gente vai falar desde da fundação realmente de aço e ferro, como é o caso dos produtos que a própria Baceifer, né, comercializa e está nos apoiando e está investindo nessa discussão. Né? Mas a gente vai falar de tudo, do tijolo, né, das dificuldades, da decoração de interiores, de todas essas fases, né, de construção de um sonho. E eu tenho certeza que o arquiteto é um dos principais responsáveis aí pela construção. Né? Com certeza. Você explanou muito bem, porque tem muita gente que fala assim, pô, mas é só um desenho. O arquiteto só faz o desenho e quer dar a cara na obra.
Cara, é muito mais que isso. Assim, é uma peculiaridade gigantesca e uma super responsabilidade, da qual você mesmo mencionou. Nós somos a cabeça do todo. Então, Sim, começa por nós, sim. pelo arquiteto, desde o planejamento, porque não é simplesmente definir a planta da casa e a estética da casa e tá tudo bem. Não, você tem que pensar na família, vivendo naquele ambiente, você tem que gerar ergonomia, você tem que pensar na saúde, no bem-estar, E né? até no dinheiro, né? E até no Na dinheiro. economia. E além dessa parte, aí depois tem a outra parte que é tão importante quanto, que é a construção A disso. execução do A sonho, né? execução disso. Igual você tocou no ponto, uma base de fé da vida, assim, uma empresa, talvez é a mais importante da construção da casa, Sim. A entendeu? fundação, né? É o que vai sustentá-la. É a É o fundação. que vai Então, sustentá-la. Então, assim, tudo é do princípio, começa por nós, arquitetos. E nós vamos até o fim. Mas por detrás de nós, existe todo essas empresas envolvidas que, se não fosse por elas, nada seria possível. por isso que eu quero agradecer mais uma vez aí a sua presença aqui, a sua Poxa, participação. É só pô, um Ed, começo. Então, com como eu certeza. falei, o Pode Construir está só começando. A gente vai abordar muito assunto sobre arquitetura. A gente vai falar sobre design de interiores, sobre projetos residenciais, projetos comerciais, tudo que envolve a construção. Porque acho que é um assunto e é um segmento que precisa ser discutido Com certeza. e a gente não está vendo espaço para isso, então vamos criar, né? Legal. Então, para quem quer agora, pode construir. Pode construir, é isso aí. Obrigado, Marcelo. Maravilha, Ed. E até a próxima. Novamente, aí. Então, nós vamos lá para ver na prática como é que você está trabalhando. será cobrado lá. Vou receber vocês para um café e aproveito novamente. Gratidão aí pelo convite. Obrigado tá? mesmo, Marcelo. E parabéns pela iniciativa. Valeu. E pode construir.